Marcos, ó, o corte do Marcos vai ser um corte undercut com degradê na lateral, marcado na parte superior e começando na máquina 0 ou possivelmente na máquina de acabamento aqui embaixo, para que fique um degradê bem finalizado aqui. Um corte marcado, ele é feito primeiro com a divisão na linha de entrada. A linha de entrada é o encontro da testa com a lateral do rosto. Alguns clientes têm a linha de entrada mais acentuada, alguns têm as linhas de entrada mais leve, como é o caso do Marcos aqui. Porém, fica visível a divisão aqui, ó. Esse ponto é o ponto onde você vai fazer a divisão entre lateral da cabeça e parte superior da cabeça. Essa linha que você vai dividir aqui tem que ficar nítida para que você consiga vir com a máquina até o ponto de finalização da lateral da cabeça, para que o cabelo fique marcado aqui, correto? Após fazer a divisão do cabelo na linha de entrada, depois de fazer a divisão correta aqui na linha de entrada, a divisão tem que estar perfeita. O cabelo está grande, por isso ele fica caindo para a lateral, mas você protege com a mão aqui, ó, segura, e a sua divisão vai ficar clara aqui, certo? Faz a divisão de forma bem limpa, para você não pegar nada mais do que você quer, certo? Eu vou começar o corte do Marcos com a máquina 3, sempre verificar o pente, o número do pente se está correto, se a lateral da máquina está em 3,5 ou 3, e começa o corte sempre de baixo para cima, certo? E como é um corte marcado, eu vou proteger lá em cima com a mão e vou vir com a máquina até a minha linha de entrada, até a parte que eu dividi o cabelo, certo? Protege bem esticadinho para você não pegar o cabelo da parte superior. Vai protegendo e cortando, sempre de baixo para cima. Para fazer o contorno da orelha, primeiro para lá, depois para cá, ou vice-versa. Pode começar primeiro para cá, depois para lá. Desde que fique bem limpo o contorno da orelha, a sequência não faz diferença, correto? Na parte de trás do cabelo, devido ao caimento e o desenho da cabeça do Marcos, a gente vai deixar o cabelo um pouco maior para ele começar com um pouquinho mais de volume e deixar a cabeça mais redondinha aqui. Então, fiz a divisão lateral, cortei, agora vou fazer a divisão da parte de trás antes de cortar também. Em todo o segmento vai ser assim, você divide e corta o cabelo. Outra opção que você tem também é dividir, passar o gel, prender o cabelo para depois cortar. Porém, quando você for fazer a parte superior, vai te atrapalhar um pouco, porque o cabelo com gel dificulta o corte, correto? Depois de cortar a lateral, na parte de trás, a gente pode optar ou fazer ele reto aqui, o que seria um undercut quase com o desenho de um corte quadrado, ou fazer o corte arredondado, correto? Ou podemos deixar, como é o corte do Marcos aqui, ele com um bico um pouco maior para que a cabeça fique mais arredondada, correto? Depois que dividiu a lateral, você vem seguindo a mesma sequência de marcação e cria o desenho que você desejar aqui. Marca bem certinho a sua marcação, sua divisão tem que ficar nítida, não pode ter cabelo sobrando, a linha não pode estar torta, porque senão você vai cortar e no final o seu corte vai sair errado. Divide corretinho o cabelo, depois que ele estiver bem dividido, protege a parte superior com a mão e com a máquina comece o corte de baixo para cima, efetuando o mesmo corte que você fez na lateral. Vai com a máquina até na linha de entrada. Sempre lembrando que o que corta o cabelo é essa parte prata da máquina, não o bico do cabelo. Tem gente que vem e para o cabelo aqui. A máquina tem que ir até o final. Toda essa parte prata dela tem que ir até o final para você não deixar excesso na lateral, já que é um corte marcado, então você tem que ir com ela até o final para fazer realmente a marcação. Sempre passa a máquina bem passadinha para evitar deixar resíduos para trás. Até agora a gente dividiu o cabelo, mostrando como que eu faria a divisão, mantendo o cabelo seco e natural do jeito que ele está aqui. Simplesmente fiz a divisão e passei a mão. E como o cabelo do Marcos é um cabelo que favorece, por ser um cabelo liso, ele se posicionou numa posição que não está me atrapalhando. Se fosse um cabelo que ficasse caindo assim, por exemplo, poderíamos vir e simplesmente umedecer o cabelo, certo? Umas borrifadinhas de água, não precisa molhar a região que você vai passar a máquina para não te atrapalhar. E o fato de você molhar o cabelo vai fazer com que ele fique mais fixo para cima, certo? O desenho na parte de trás
pode ser em bico ou pode ser arredondado. Particularmente, a maioria das pessoas, inclusive eu, prefiro que ele seja arredondado. Eu acho que fica um corte mais bonito, mas é opcional. Eu geralmente vejo o corte como se fosse um quadro, você é o artista, então você e seu cliente vai escolher o que fica melhor dentro do formato da cabeça, dentro do tipo de cabelo, certo? Então sempre lembre-se, não existe a forma correta. A forma correta é o que você e o seu cliente desejar. É claro que existe a técnica e dentro dessa técnica você vai aplicar o que você quer que seja feito no cabelo. Dividir o cabelo arredondado, criando o desenho que eu quero formar no cabelo, vou vir com a máquina e dar continuidade no corte. Começo lá embaixo e subo, finalizando ele aqui em cima de forma marcada, correto? Sempre protegendo o cabelo lá em cima com a mão, porque se aquele cabelo escapar ou se a minha máquina pegar o fio, por exemplo, ó, desliguei a máquina, se ela pegar o cabelo aqui, você vai fazer buraco na parte superior. Você não quer cortar apenas os cabelos da parte lateral ou inferior do cabelo, certo? Protege ele bem, sempre passando a máquina no sentido contrário ao nascimento do cabelo. Se o cabelo for cacheado ou um cabelo que você não consegue visualizar o nascimento do cabelo, passe a máquina em todas as direções, nunca esqueça disso. Para cortar o cabelo, a máquina tem que ser passada no sentido contrário ao nascimento do cabelo, porque se você passa a máquina a favor, ela vai pentear. Num cabelo grande que nem o do Marcos, ela vai cortar, mas ela não corta de forma tão exata. Para que ela corte rente ao cabelo e que o cabelo fique exatamente no número que você colocou o pente, tem que ser passado a máquina no sentido contrário ao nascimento do cabelo. Pessoal, na lateral do cabelo do Marcos, do lado esquerdo, a gente passou a máquina 3, desde baixo até em cima. Ela é o número maior, ou seja, vamos terminar esse cabelo na parte de cima no número 3. Porém, vamos começar na máquina 0, porque na lateral vai ser um degradê. Eu passei o número 3 primeiro para mostrar para vocês como que faz a marcação e como ficaria o cabelo do Marcos se ele quisesse, por exemplo, cortar somente na 3 e fazer o cabelo marcado, tá bom? Porém, desse lado aqui eu já vou mostrar para vocês como que faz o degradê começando de baixo para cima sem passar a máquina 3, para que vocês vejam que é possível tanto fazer passando a máquina maior primeiro para diminuir o cabelo e depois vir fazendo o degradê, ou mesmo com o cabelo grande você já vir fazendo o degradê, correto? Como o degradê do Marcos vai começar com máquina 0, nós vamos passar a máquina 0 mais ou menos na medida de um dedo acima da orelha, correto? De meio dedo a um dedo acima da orelha, criando um desenho que a parte da frente fique reta e aqui na parte de trás nós vamos inclinar a máquina para criar um efeito no degradê. Porém, o degradê do Marcos também poderia ser feito na parte de trás passando reto, tá bom? Então, eu posso marcar o cabelo com a máquina nessa posição ou eu posso marcar o cabelo nessa posição. Depende de vocês. Como está na máquina 0, eu prefiro marcar assim, para mim facilita muito, certo? Eu já venho, o cabelo já vai ficando marcadinho aí. Sempre lembrando que o degradê tem que começar com a máquina reta nessa região, não torta. Porque senão você vai comer o bico do cabelo e o degradê vai começar daqui para trás. Isso é errado? Não é errado. Porém, vai tirar o degradê dessa região do cabelo. Se é um estilo que o seu cliente gosta e você gosta, então você pode usar a mesma técnica, porém fazendo a máquina mais inclinada. O degradê americano, que é o que nós vamos fazer no Marcos hoje, eu prefiro que ele seja feito com a máquina reta para que o sombreamento fique em toda essa parte, não fique apenas daqui para trás, correto? Eu vou preservar a parte escura aqui no bico também. Então, depois de marcar a lateral, sempre lembrando que é de meio dedo a um dedo do nascimento da orelha, não do bico da orelha aqui, tá, gente? Daqui da parte de dentro, onde a orelha nasce, marquei ali. Na parte de trás, eu vou vir inclinando a máquina, criando uma linha reta, que vai ser finalizada no centro da cabeça, certo? Eu não preciso deixar arredondado, eu crio uma linha reta que vai morrer no centro da cabeça. Automaticamente, quando eu criar essa mesma linha do outro lado, na parte de trás do cabelo aqui, vai formar um desenho em V. Eu vou mostrar para vocês que eu vou criar a linha ali do outro lado e vocês vão ver que o desenho que vai criar aqui
vai ser um desenho em V, correto? E o fato de o cabelo estar grande não me atrapalhou, mas se eu quisesse ter passado a 3, igual eu fiz do outro lado, para tirar esse excesso primeiro, poderia também, correto? Eu estou mostrando as duas opções e no dia a dia vocês veem o que fica melhor para vocês. Depois de marcar, eu venho, tiro tudo que está abaixo da minha marcação com a minha máquina zero e vou marcar o cabelo do Marcos na outra lateral para a gente poder ver o desenho que vai formar ali. Sempre penteio o cabelo para baixo para tirar todo o excesso dele. Faço a minha linha o mais reta possível, porque se ela ficar esburacada, depois eu vou ter dificuldade na hora de apagar essa linha. O desenho dela não vai ficar tão nítido para mim. Pessoal, nessa lateral, assim como a outra, nós vamos começar o degradê em base reta, terminando em V na parte de trás, com a linha levemente inclinada, terminando no centro da cabeça. Porém, desse lado nós já tínhamos passado a máquina 3. A única diferença de uma lateral para outra é que nessa lateral não tem aquele excesso de cabelo, correto? Então eu vou vir com a máquina 0, vou marcar ela aqui, ó. Por não ter o excesso de cabelo, fica mais nítido. Facilita a minha visualização. Então, se vocês escolherem passar primeiro a máquina maior para facilitar, vocês podem, tá bom? Não é errado fazer isso no cabelo. A parte de trás, da onde parou aqui, ó, eu vou inclinar a máquina, certo? Para criar uma linha reta, porém inclinada, morrendo no centro da cabeça, certo? E por que eu já não venho e crio esse cabelo arredondado? Por que criar ele assim? Eu optei por essa técnica porque eu acho que facilita. Além de facilitar de você ter um ponto onde você vai terminar, ainda facilita na centralização. Se você faz arredondado, ele pode ficar... Facilita aqui, ó, na centralização do cabelo, ele fica bem centralizado. E se você fizer arredondado, ele pode ficar meio torto para cá ou meio torto para lá e não vai facilitar o seu corte, certo? Porém, é escolha. Você pode vir aqui também e arredondar o cabelo, não é errado. Eu prefiro essa técnica porque facilita muito o meu trabalho. Dos dois lados, a sequência do degradê é a mesma, certo? Depois de passar a máquina 0, eu vou vir com a máquina 0 alta e vou passar mais um dedo ou meio dedo acima da 0. E por que meio dedo ou um dedo? Porque depende do seu grau de instrução e de habilidade. Se você já está seguro de si, já tem bastante habilidade, você já pode subir com um dedo que você não vai ter dificuldade na hora de apagar a marca. Agora, se você tem pouca habilidade, está tendo algumas dificuldades, o que eu sugiro que você faça? Passa só meio dedo da máquina, porque aí quando você for apagar a marca, essa marca vai subir um pouquinho. Então, se você passou um dedo, a probabilidade de que ela suba e acaba matando um pouco o seu degradê é maior do que se você passar meio dedo e aí ela vai subir, mas você ainda continua com um grande espaço de degradê aqui, certo? Então, no caso aqui, eu estou passando um dedo acima da marca, mas você escolhe, ou passa meio dedo ou um dedo. Eu já deixo claro as duas opções, porque no dia a dia você vai decidir o que é melhor, correto? E o desenho que a minha 0 alta vai seguir é o mesmo desenho da 0. Chegou aqui, ó, a 0 terminou aqui, a 0 alta vai terminar meio dedo acima dela, correto? Meio dedo acima dela aqui, minha 0 alta vai terminar.